Vamos trabalhar hoje com a circunferência trigonométrica, tá? Para isso eu preciso desenhar um sistema de eixos cartesianos. Lembra aqui? Eixo das abscissas e perpendicular o eixo das ordenadas, ok? Esse ângulo aqui é reto, aqui no cruzamento a gente chama de origem, é o nosso zero, não é isso? E funciona como se fossem duas réguas, né? Para cá positivo, para lá negativo, para cima positivo, para baixo negativo, e cada ponto do plano, então, no sistema de eixos, né? Qualquer ponto que eu desenhar tem um valor de x e um valor de y, você deve lembrar disso, não é? A novidade aqui é uma circunferência, tá? Circunferência traçada com um centro na origem. E essa circunferência vai ter raio 1. Mas o quê, né? Para você entender que isso pode funcionar e o que é esse raio unitário, raio 1, vamos aqui para o rascunho um pouquinho. Você deve lembrar da aula de seno, cosseno, tangente no triângulo retângulo, né? Das definições. Então aqui eu tenho um exemplo. Como é que você calculava o seno de 30? Seno de 30... Você tem um triângulo retângulo, era o cateto oposto dividido pela hipotenusa, lembra disso? Ok, definição, né? Quem é o cateto oposto a 30 graus? Vale 2 centímetros. E quem é a hipotenusa? Vale 4 centímetros. Muito bem. E, simplificando essa fração, eu vou ter então o seno de 30 graus aqui. Centímetro, repare que corte com centímetro, e esse é o ponto, por isso eu botei esse exemplo, tá? Esse número, o seno de 30, ele não vai ter unidades, ele vai ser um número puro, ele está representando uma razão, ou seja, é uma comparação entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa no triângulo retângulo, percebeu? E essa comparação vai dizer que isso aqui vale 2/4, né? Ó, o centímetro cortou. E se eu simplificar mais ainda, vale meio. Então, o seno de 30 graus é meio. Ok? Então, esse meio não tem unidade, é um número puro. Sacou? Ele é uma relação entre o cateto e a hipotenusa. E para te provar que é um número puro e que a unidade tanto faz, imagina um triângulo, olha isso, uma lente de aumento, que aumente muito, e aqui está representado menor, porque não cabe na lousa, aonde o mesmo triângulo, portanto, os mesmos ângulos internos, agora, tem medidas enormes. O meu cateto oposto passou a ter 20 metros, e a hipotenusa passou a ter 40 metros. Cada metro é um passo, mais ou menos. Muito bem, pela definição, o seno de 30 graus é o cateto oposto, 20 metros, dividido pela hipotenusa, 40 metros. Repare, mais uma vez, a unidade já era, cancela, não tem unidade, tá? Ou seja, o seno de 30 não é nem em metro, nem em centímetro, é um número puro. 20 por 40 dá para dividir por 20 em cima dá 1, por 20 embaixo dá 2, e de novo, eu tenho que o seno de 30 graus é igual a meio. Tudo bem? Ok? Então perceba, o que é importante para eu chegar no seno de 30 meio? É ter um triângulo retângulo com um ângulo de 30 e não importa as medidas. Por quê? Porque no final das contas eu estou vendo a relação entre elas. E sempre num triângulo retângulo, quando o ângulo for 30, o cateto oposto vai ser a metade da hipotenusa e o seno de 30 sempre vai ser meio, tá bom? Posso representar também por 0,5 se quiser, é a mesma coisa. Você entendeu isso? Ok? Então você entendeu que a unidade tanto faz? Entendeu que o tamanho do triângulo tanto faz? Legal. Então, voltamos à nossa circunferência trigonométrica e quando eu falo raio unitário, no sistema de eixos você não marca lá 1, 2, 3, 4... né, para cá, menos 1, menos 2, etc. Ok, eu vou fazer a circunferência com raio medindo 1. 1 o quê? Tanto faz, tá bom? Então, repare, se o raio é 1, aqui da origem do centro até qualquer ponto da circunferência mede 1, inclusive aqui em cima do eixo. Então, aqui, olha, é nosso 1, o 2 estaria para cá, né, tá longe. Aqui bem no meio, entre o 0 e 1, que valor que eu tenho? Eu tenho meio, não é isso? Meio, tá bom? E para o lado negativo?
Aqui eu teria menos meio e aqui eu tenho menos 1. Percebeu? A mesma coisa no eixo vertical. Eu tenho para cima positivo, portanto, onde corta aqui é 1, porque daqui até lá também é raio. Daqui a aqui a medida é 1, mas eu vou marcar menos 1. Perfeito? Nesse pontinho. Muito bom. Legal. Então, você entendeu o sistema de eixos, você entendeu o que são réguas, e agora vamos aos arcos trigonométricos. Na circunferência trigonométrica, eu vou... Na verdade, ela existe para quê? Para eu conseguir obter seno e cosseno de vários ângulos, tá certo? Então a gente vai pegar esse conceito lá do triângulo retângulo, agora trazer para cá e ampliar esse conceito. Você vai ver que é bem bacana. Olha só, a partir, repare que aqui eu reforcei em vermelho, a partir daqui eu vou medir ângulos. Então olha só, vem para cá, olha, vou centrar aqui. A partir daqui eu passo a medir ângulos. À medida que eu vou abrindo, eu estou medindo este ângulo interno da circunferência, tá bom? Olha. Certo? E observa que à medida que eu mudo, né, a abertura do meu ângulo, eu sempre estou cortando um ponto na circunferência. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos reforçar aqui. Olha lá. Aqui eu marquei um pontinho. Esse ponto é um arco que, se aqui for 30 graus, eu vou dizer que é um arco de 30 graus. Então, na verdade, este é o meu arco trigonométrico. Nesse eixo que eu marquei em vermelho, eu começo a medir 0. Então, cuidado. No eixo, eu tenho a medida 1, que é a distância do 0 até aqui. Você entendeu? Na circunferência, aqui é o 0 grau. Ó, 0 grau. 30 graus. 45 graus. E assim sucessivamente. Tranquilo? Você entendeu? Ok. A gente vai adotar o seguinte. No sentido anti-horário, ou seja, contrário ao relógio, eu vou medir arcos positivos. Mais 30, mais 45, mais 90, e posso ficar dando a volta aqui. E no sentido oposto, ou seja, no sentido horário, eu vou marcar de forma negativa. Então, por exemplo, essa mesma abertura aqui para cima que deu 30, se eu fizer para baixo, ela vai ser menos 30, tá bom? O mais comum é a gente trabalhar com valores positivos, mas existem os valores negativos, tá bom? Muito legal. Bom, e para que serve isso, Fernão? Olha só, quando eu marco esse pontinho aqui, que representa um arco de 30 graus, ele tem um valor de abscissa e ele tem um valor de ordenada, tá certo? E quando eu puxo aqui o meu pontilhado para chegar no valor da abscissa, que é daqui até aqui, ó, tá? Daqui até aqui, eu vejo o desenho de um triângulo retângulo, né? Porque eu faço aqui paralelo a esse eixo, aqui eu faço paralelo ao de baixo. E olha só, no triângulo retângulo, eu posso, por exemplo, dizer que seno de 30, como é que você fez aqui, seno de 30? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, esse valor dividido por esse tem que dar meio, não é? Que é o seno de 30. Tranquilo? Tranquilo. Só que tem um detalhe, olha que bacana. O raio da circunferência trigonométrica, propositalmente, a gente fez com que fosse 1. Ele é um raio unitário. Então, a nossa hipotenusa mede 1. Ora, de novo, então, seno de 30, cateto oposto, é essa medida, que, na verdade, essa medida aqui é o valor da ordenada desse ponto, ó. Este valor é o mesmo desse. Cateto oposto dividido por 1. E se eu dividir por 1, significa, então, que o meu seno vai ser este cateto oposto, que é esse pedacinho. Então, quando eu tenho esse pontinho, o valor de y dele, a ordenada,
é exatamente o seno do ângulo. O seno desse ângulo de 30 graus. Então, aqui eu tenho o arco de 30 e tenho nesse eixo a medida do seno do ângulo. Puxa, isso é fantástico. Por quê? Se eu continuar girando e posicionar aqui, por exemplo, nos 60 graus, você pode imaginar aqui um outro triângulo retângulo, onde o seno de 60 graus vai ser cateto oposto agora, que é esse tamanhão, que na verdade vai ser, olha lá, a ordenada, né, desse ponto que representaria o arco de 60 graus, tá? Dividido pela hipotenusa, que continua sendo 1. Então, gente, este eixo passou a representar os valores dos senos dos arcos trigonométricos. Então, o seno de 30, eu venho aqui, pego a ordenada, é meio, seno de 30 é meio. Entendeu para que serve? Então, eu não preciso mais ficar cateto oposto dividido pela hipotenusa. Olha como é que eu vou trabalhar, né? Eu tenho um arco, por exemplo, de 60 graus, está aqui. O que é o arco de 60? Ele começa aqui, vem até aqui. Na verdade, ele está... É o arco determinado pelo ângulo central de 60 graus, você entendeu? Tá? É o mesmo valor. E aí a ordenada vai ser o seno de 60 graus. Seno de 60 graus era raiz de 3 sobre 2, eu vou arredondar isso. Né? 1,7 por 2, mais ou menos 0,85. Olha, aqui é 0, aqui é 1, 0,85. Então, aqui estaria o nosso raiz, esse 1 é lá em cima, né? Aqui, ó, aqui é 1. Esse aqui seria o raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 de novo, mais ou menos 1,7 dividido por 2, mais ou menos 0,85. Você tem, então, essa medida como o seno de 60 graus. Que legal! Gostou? Tá? Se você fizer uma circunferência no chão, no caderno, na parede, do tamanho que você quiser, e determinar que o raio dela vai ser o quê? Um palmo, 1 metro, um passo, uma unidade qualquer. Por quê? A unidade não vai fazer diferença, porque você está medindo a proporção deste tamanho em relação ao raio. Então, claro, se cresceu a circunferência, esse tamanho fica maior, mas o raio também, e a proporção é sempre a mesma. Nesse eixo, você vai medir o seno dos arcos. Tá legal? Muito bom. O que é a novidade disso? É que na circunferência trigonométrica, eu passo a ter uma coisa bacana, que não dá para fazer no triângulo retângulo. Reparem que se eu continuar girando, o meu arco vai aumentar de valor. Olha só, vem aqui. Eu estou aqui com 0... 10, 20, 30 graus, 31, 32, 33, 60 graus, 70, 80, 90 graus. Tá? 90 graus, cuidado. Este ponto no eixo vale 1. Na circunferência trigonométrica é um arco de 90 graus. Aqui é 90 graus. Vou continuar girando, então, de novo, 0, 30, 60, 90, 100, 110, 120, 150, 180 graus, ó. Então, este arco mede 180 graus. Olha que legal, sacou? Você tem arcos, então, que vão de 0... 90, 180, 190, 200, aqui foi mais 90 graus, aqui eu vou ter marcado 270 graus. Vou chegar aqui de volta, ó, depois de dar uma volta completa, e vou ter quantos graus? 360. Observe que 0 graus e 360 graus são representados pelo mesmo ponto no ciclo trigonométrico, não é? E mais legal ainda, se eu quiser, eu posso continuar girando. Olha lá, 360 mais 30, aqui seria 390. Mas isso eu falo daqui a pouco de novo, tá bom? Ok? Bom, e qual é a vantagem disso? Cara, passa a existir o quê? Seno de ângulos maiores que 90 graus, tá? Então, por exemplo, se eu pensar, aqui eu andei 30, se eu pegar um simétrico lá do outro lado, ó,
Ou seja, aqui eu teria um ângulo de 30 graus também, tá? Geometria plana. 30 graus para lá são pontos simétricos. Então aqui a altura vai dar igual, meio, né? Eu teria aquele triângulo rebatido para cá. O arco trigonométrico é medido daqui, ó. 0, 60, 90, aqui seria 180. Mas, voltando 30, este pontinho está me representando um arco de 150 graus. O que é o arco de 150 graus? Cara, é tudo isso. Ele saiu daqui, ó. Girou 60, 90. Aqui. Este é o. Ó, esse laranja aqui é o arco de 150 graus. Você entendeu? Legal? Ok. Repare, ele vai ter o valor de seno. Como é que eu faço o seno? Aqui você não usou o eixo da ordenada? Olha lá, a ordenada é meio, a ordenada aqui é raiz de 3 sobre 2. E aqui, qual é o valor da ordenada? Também é meio. Então, você consegue dizer que o seno de 150 graus é meio. Ele é igual ao seno de 30. E olha que bacana, eu fiz aqui uma lista. Eu consigo, desses valores aqui, pelo menos até aqui, ó, tá? Conhecendo só o seno de 30 decorado, que você sabe daquela sua tabela lá, lembra? Nós fizemos na aula anterior. Você sabe o valor de seno de 30 é meio. Você vai conseguir descobrir, pela circunferência trigonométrica, o seno de 150, de 210, de 330 e etc. Vamos ver como então. Olha só, 150 graus. Percebe que de 150 para 180 faltou 30. Então, por conta desta simetria, sabendo que o seno de 30 é meio, eu sei que o seno de 150 vai bater lá em meio também. E posso dizer que seno de 150 graus é igual a meio. Que fantástico! Olha só, com esse mesmo raciocínio, daqui do 180, se eu andar 30 para baixo, 30 graus para baixo, olha só, andei 30 para baixo, eu vou ter 180 mais 30, e este arco vai ser o arco de 210 graus, tá? Então vamos fazer mais um risquinho aqui, ó. O que é o arco de 210 graus? Sai daqui do 0, 30, 60, 90, 150, 180, mais 30, 210. Esse arco azul mede 210 graus, tá? Então, você entendeu que é um arco trigonométrico em graus 210. E olha que bacana. Este ângulo e esse são opostos pelo vértice, certo? Aqui eu vou ter um valor de x e um valor de y também, tá? Esse triângulo é congruente àquele. Então, se aqui, né, você tem o valor meio, aqui também é meio. Só que este valor de meio está para baixo, né, do lado negativo do eixo, menos meio. Então, a ordenada deste ponto que representa o arco de 210 graus é negativa, menos meio. E eu vou dizer então que o seno de 210 é menos meio. Tá bom? Como é que eu descobri o seno de 210? Conhecendo o seno de 30, tá? Por conta desses dois triângulos congruentes. Percebe? Muito bem. Então eu consigo vários valores na circunferência trigonométrica, tem mais um, eu acho que você já adivinhou qual é, vamos chegar nele, tá? Por conta de conhecer, de saber decor o seno de 30, que é meio. Vamos lá, qual é o outro que você viu? Ah, professor, se eu prolongar aqui, ó, né? Olha lá, prolongar aqui, este arco que sai daqui do 0, passou no 210, passou no 270 e chegou aqui, tá? Ele vai formar 30 graus antes, olha, oposto pelo vértice, para baixo aqui é 30 graus. Ele vai formar de novo um triângulo retângulo, né? Vai ser simétrico ao que está do lado de cá. E este arco quanto mede? Ora, se para cá é 30, a volta toda não seria 360? 360, volta 30, então aqui seria 330, né? Eu fiz 360 menos 30 graus, tá certo? Ok, então o seno de 330 graus também é menos meio, olha aí, que bacana, certo?
Legal, né? Não é difícil, é bem fácil. Se você compreender bem o funcionamento do ciclo trigonométrico, nossa, você mata muitas questões nessa área, tá bom? Então, vamos continuar bem tranquilos para isso aqui ficar bem fácil para você. Muito bem. Agora, mais uma coisa bacana. Eu disse a você que eu poderia continuar girando, né? Então, olha aqui. 0 graus, 30 graus, 60, 90... 150, 180, 210, 211, 212, 213, tem grau aqui adoidado. 270, 300, 330, 340, 360. Se eu continuar girando 361, 362, 370, quando chegar nesta posição eu vou ter andado. Eu dei uma volta, 360, mais 30 graus. Eu girei um arco de 390 graus. Existe isso, professor? Existe. Mas, professor, 390 graus, eu não vou chegar no mesmo lugar que 30 graus. Então, para que fazer esse troço existir só para atrapalhar minha vida? Fica lá com os 30, não vai atrapalhar a sua vida. Você já deve ter visto, você já deve ter usado uma furadeira. O que faz a furadeira? Faz furo, né? Quando você aperta aquele botão, gira a broca, né? A broca gira. Muito bem. A cada volta que a broca faz, ela aprofunda o furo, percebe? Então, por exemplo, se eu falar num arco de 3.600 graus, você vai ter que fazer a volta completa, que é 360, 10 vezes. Isso vai te dar uma profundidade. É só um exemplo para você entender que faz sentido ter um arco com mais de 360 graus, tá bom? Quando eles chegam na mesma posição, o arco de 30 graus e o arco de 390, por exemplo, estão na mesma posição, eles têm o mesmo valor de seno, tá? Então o seno de 390 é o mesmo do 30 graus, portanto é meio, tá? E eu digo que 30 graus e 390 graus são arcos côngruos. Tranquilo? Arcos côngruos. Tem mais, eu posso dar 300 voltas. Tá bom? Aonde está o ângulo de 3.600 graus? Bom, 3.600 é 10 vezes 360. 360, 720, quer dizer, eu vou dar 10 voltas e vou cair aqui, certo? Então, da mesma forma, 0 graus, 360 graus, 3.600 graus são arcos côngruos também e vão estar nesse pontinho. Tranquilo? E aí? Matou? Muito bem. Estamos falando do seno, hein? Agora, olha só, eu tenho aqui ângulos em pontos bem, né, marcados. Eu tenho o arco de 90 graus, né, o ângulo central 90, 180 e 270. Tem seno para isso? Tem. Só seguir o conceito. Quando o ponto está aqui, não é o valor da ordenada, aqui é meio. Quando o pontinho está aqui, qual é o valor? Olha, vai dar aqui no 0,85, que é o raiz de 3 sobre 2. À medida que eu estou me aproximando do 90 graus, eu estou me aproximando do 1. Quando eu chegar em 90, qual é o valor da ordenada deste ponto? A ordenada é 1. A abscissa, né, o valor de x seria 0, mas a ordenada é 1. Então, o seno de 90 graus vai ser 1. Seno de 90 é 1. E o seno de 180? Observa. À medida que eu vou aumentando o arco, o seno que tinha aumentado, chegou lá no 1, vai diminuindo de novo, ó. Aqui ele é meio. Quando chega aqui, ó, o seno ficou só esse pedacinho. Quando chegar no 180, o seno é 0, ó. Tá? Aqui marca menos 1, que é a abscissa, mas a ordenada deste ponto é 0. Então, o seno de 180 graus é 0. E assim vai. De 270 o seno, você é capaz de adivinhar? Claro que sim, menos 1. E qual seria o seno de 360, a volta completa? Tá? É o mesmo seno de 0. Olha que bacana, né? Só conhecendo o seno de 30 graus, você foi capaz de montar
essa tabela gigantesca, tá bom? Não precisa decorar, não. O que você precisa é entender como é que ele funciona. Precisa decorar só o primeiro. Tranquilo? Legal. Gente, sem muito blá blá blá, porque eu acho que você entendeu, espero que sim. Você pode assistir de novo o vídeo, quantas vezes precisar, mas eu acho que deu para, a gente fez bem passo a passo aqui, deu para você compreender. Então, agora eu vou fazer o mesmo raciocínio, vamos fazer isso mais enxuto, para o cosseno. O que é cosseno? Cosseno não é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ora, vamos lá? Voltando aqui no arco de 30 graus, ele tem um valor de x, ele tem um valor de y. Eu olhando para esse triângulo, esse aqui que eu reforcei, a hipotenusa, que é o raio, ele mede 1. Este valor aqui é o cateto oposto. Eu já vi que seno é cateto oposto dividido por 1, que é a hipotenusa, e foi dar exatamente a ordenada do ponto. Agora, olha que legal. Este ponto tem um valor de abscissa, que é o valor de x, né? Esse aqui é o cateto adjacente. E o cosseno de 30 é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, 1. Então, se é dividido por 1, o próprio cateto adjacente é o cosseno de 30. E o cosseno de 30, então, vai ser medido nesse eixo aqui, olha só. Tá? Cada ponto tem um valor de abscissa e ordenada. A abscissa, que é essa medida aqui, vai ser o valor do cosseno. Olha, então esse eixo, esse aqui, horizontal, vai ser o meu eixo dos cossenos. Tá bom? Então, meu ciclo trigonométrico, eu tenho o sistema de eixos cartesianos. No lugar de falar eixos do x e do y, eu falo eixo dos cossenos, eixo dos senos. E como é que faz isso? O raciocínio é o mesmo, só que agora é o valor da abscissa. Quer ver? Qual é o cosseno de 30 graus? Professor, cosseno de 30 eu sei decorar. Cosseno de 30, ele é raiz de 3 sobre 2. Eu decorei lá na tabela. Puxa, que legal. Aonde está o cosseno de 30? Olha, cosseno de 30 é o valor da abscissa. Então, este pedaço aqui é o raiz de 3 sobre 2. Repara que é o mesmo desse, né? Ó, tá? Depois a gente vai falar disso. Então, aqui é raiz de 3 sobre 2, que é mais ou menos 0,85. Muito bem. Quando eu estiver nos 60 graus, o cosseno de 60 eu vou medir aqui, ó. Tá? E o cosseno de 60 eu sei que é meio. Tá certo? Olha só. Com isso, você consegue também pegar, vamos partir do 30 graus, né? Só para montar a nossa tabela. O cosseno de 150. Como? Olha só, cara. 30 graus está aqui. 150 está 30 graus antes do 180. Portanto, esses dois triângulos são congruentes, né? Olha lá, é o reflexo um do outro. Então, observa. Se para lá a medida é raiz de 3 sobre 2, para cá também, ó, esse pedaço aqui é a raiz de 3 sobre 2. Só que ele é negativo. Raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 150 graus é menos raiz de 3 sobre 2. Negativo. Menos raiz de 3 sobre 2. Certo? E 210 graus? 180 mais 30 é 210. Olha o cosseno. Vai dar na mesma posição. Por simetria, também é menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Bacana, né? Você viu? Então, tudo que eu puder fazer com esses 30 graus, conhecendo o primeiro, eu consigo matar os outros. O 330 é 30 graus para baixo, ó. Se para cima o cosseno é essa medida, esse cateto, para baixo, olha lá, vai ser o mesmo valor. Então, é mais raiz de 3 sobre 2. Mais raiz de 3 sobre 2. E o 390 graus? 390 graus é um arco côngruo de 30 graus. Repare, 390 menos 360, que é uma volta inteira, é 30. Então, ele é arco côngruo de 30 graus, não é? E o valor do cosseno, então, no 390 é igualzinho ao cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 90, 180, 270, 360? Mole, mole. Olha só. De novo, então. Um ponto representa o arco na circunferência trigonométrica. O valor de y é o seno.
o valor de x, né, da abscissa é o cosseno. Ora, o valor de x deste ponto, onde eu estou no 90 graus, é zero. Então, o cosseno de 90 é zero. Cosseno de 180, está aqui, ó. O valor de x é o cosseno, ele é negativo. Quando chegar aqui no 180, eu vou estar no menos 1. Então, cosseno de 180, menos 1. Né? Olha só, chegou aqui, negativo, cosseno negativo, chegou no 270. Qual é o valor do cosseno? A abscissa é zero. Então, cosseno de 270 é zero. No 360 é igual de zero, cosseno vale 1. Tranquilo, minha gente, né? Ufa, olha só, está aí apresentada a circunferência trigonométrica. De novo, se você fizer em escala, desenhar do tamanho que você quiser, na proporção, com um transferidor, você marca o ângulo que você quiser. Eu tenho, sabe o que é o transferidor? Eu quero ver qual é o cosseno e o seno de 37 graus. Você pega o transferidor, vai lá, marca o 37 graus, ele vai ter lá um pontinho, certo? Você marca o ponto, pega o valor da abscissa, pega a sua régua, mede, é o valor do cosseno. Pega aqui o valor da ordenada, mede, é o valor do seno, tá bom? O que muita gente confunde na hora da prova, porque, logicamente, essa explicação aqui você não vai, né, decorar tudo, na hora de fazer um exercício, falar, ai caramba, qual é o eixo do seno e do cosseno? Repare que o do cosseno está deitado e o do seno está de pé, então tem uma forma mnemônica, né, uma forma para você gravar. Quando você está com sono, você está deitado, e sem sono, você está de pé. Então, o eixo dos cossonos está deitado, e o eixo dos sessonos, né, sem sono, está de pé. Tranquilo? Assim você não vai esquecer. E mais um detalhe para encerrar, então, aqui o nosso ciclo trigonométrico. Observa que quando você desenha, você tem os eixos, ele fica dividido em 4 partes, a gente chama de quadrantes, tá? Esse aqui eu chamo de primeiro quadrante, esse aqui eu chamo de segundo quadrante, de terceiro quadrante e esse aqui de quarto quadrante. Ok? Muito bem. Questõezinhas que aparecem às vezes. Qual é o sinal, é positivo ou negativo, do cosseno de um arco no terceiro quadrante? Bom, se você sabe o que é, então sempre nesse sentido, tá? E aqui sempre o primeiro, que é onde são os valores lá do triângulo retângulo. No terceiro quadrante, o cosseno vai cair aqui, ele é negativo, tá bom? Então, também dá para responder isso. Guardou primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ok, gente, daqui a pouco a gente continua prosseguindo. Espero que você tenha gostado da circunferência trigonométrica. Alguns chamam de círculo trigonométrico ou também de ciclo trigonométrico, tá bom? Eu gosto mais de circunferência trigonométrica. Um abraço.